Olá, amigos. Eu sou Fábio Matos e você está no canal Reflexões da Razão. Hoje nós vamos tratar de um assunto, né, de um tema que eu confesso a vocês que eu não gosto de tratar, mas que está sempre acontecendo, está sempre vindo à tona. Eu, inclusive, até já fiz um tema desse, né? Acho que na época da pandemia ainda, né? E lá eu pensei assim, quando será o próximo, né? Porque parece que a vida quer mostrar alguma coisa para algumas pessoas o tempo todo, né? E essas pessoas não se convencem de que a realidade não tem nada a ver com a realidade deles, né? Eu estou falando de um assassinato de uma mulher que aconteceu aqui na região metropolitana do Recife, onde eu moro, faz uns 15 dias, né? Há tempo que eu queria fazer esse vídeo, mas não tive tempo. É, esse vídeo foi enviado pela minha esposa, né, no meu direct, né? Ela mandou, eu estava trabalhando e recebi essa reportagem, né? Isso foi noticiado em todos os telejornais e jornais aqui da cidade. Talvez até alguns de vocês já tenham ouvido falar dessa história, né? Mas Fábio, o que é que tem de interessante nisso? Uma mulher ser assassinada seria mais uma mulher, né? Mais um feminicídio que aconteceu no nosso país, né? Uma coisa que está se tornando praticamente comum, mas para o nosso interesse aqui, no nosso canal, é que ela tinha acabado de sair da igreja. Ela tinha passado a manhã no culto, né? E assim que ela saiu, ela foi brutalmente assassinada. Eu vou soltar aqui a reportagem, né, uma das reportagens de televisão, né, que passou aqui no nosso estado, na nossa cidade, pra gente, e aí eu vou comentando, né, vou soltando a notícia para vocês, a gente vai escutando e a gente vai comentando. Renata Ferreira de Melo Pereira completaria 41 anos na próxima sexta-feira. Ela era diaconisa desta igreja no bairro do Desterro, em Abreu e Lima. Na saída, após o culto, ela foi surpreendida por um homem armado com uma peixeira. Emerson Paulo de Santana, de 26 anos, esfaqueou Renata várias vezes. A mulher ficou caída no chão. Fábio é o tio dela e passou na rua poucos minutos depois. Ele viu a mulher caída e foi socorrer. Quando se aproximou, reconheceu a sobrinha. Hoje eu cheguei, né? Aí tava os pessoal junto dela. Irmão, é difícil nessa hora, irmão. Aí o esposo dela foi pegar o carro, quem foi dirigindo foi até o irmão Val, que ele não estava sem condições. Mas eu creio que ela já estava sem vida, cara. Vejam, amigos, que situação, né? Uma mulher casada, lá para frente a reportagem vai dizer que ela tinha filhos, uma mãe de família, né? Tinha passado, era uma diaconisa de uma igreja evangélica, quer dizer, ela vivia empenhada nos trabalhos da igreja, né, nos trabalhos de Deus, a ponto de ser um membro, né, de se tornar de ter um cargo, né, de diaconisa na igreja, né, e ela tinha passado a manhã orando, né, eu acredito que fazendo os trabalhos da igreja, né, e quando ela sai, né, quando ela larga do culto, assim vamos dizer, ela é surpreendida por uma pessoa com uma faca, né, que a gente vai entender aí o porquê dessa história no desenrolar da reportagem, né, e que a assassina, né, que tira a sua vida brutalmente, né, a facadas, uma faca velha, enferrujada, né, e mais uma vez, né, a pergunta que não cala nunca, né, a gente pergunta onde estava Deus nessa hora, né? Sempre a pergunta básica, a pergunta de praxe é essa, né? O que é que Deus estava fazendo que não socorreu essa mulher no momento que ela mais precisava, no momento de desespero total de sua vida, né? Onde ali parece que Deus é insensível para essas coisas, né? Onde ela certamente sentiu as piores dores da sua vida, que a pessoa não morre instantaneamente, né?
eu já vi alguns vídeos na internet de pessoas que são esfaqueadas e elas não morrem na hora, não. Acredito que as dores são terríveis até ela agonizar e perder os sentidos, né? E daí vir a morte. Então, assim, a gente sempre fica se perguntando, cadê Deus, né? Eu estava dizendo a vocês, eu já fiz um vídeo desse, estou lembrado do nome agora, foi até de uma mulher que acolheu um menor, né, que se envolvia com droga, e a igreja tinha um trabalho de evangelizar esses menores, né? E ela acolheu, levou ele para um almoço de domingo com a família dela, e ele, parece que quando todos foram embora e ela foi dormir com a filha, ele invadiu a casa para roubá-la, né, roubar o dinheiro da igreja, e aí matou a mulher também brutalmente, né? Me lembro que isso já faz alguns anos, né? Mas eu fiquei pensando assim, quando será o próximo? Que vai haver o próximo? Essas coisas não deixam de acontecer, né? E aí a gente vê o próximo aconteceu, pelo menos aqui, perto de mim, aqui na nossa cidade, né? E confesso que eu fico, cada vez que acontece um negócio desse, não me surpreende, isso não me surpreende, né? E é cada vez, no desenrolar da história, vocês vão ver o porquê que me surpreendeu mais ainda, né? A questão do fato da surpresa, né? O do porquê desse cara ter assassinado essa mulher, né? Que eu vou soltar para vocês um pouquinho mais da reportagem para vocês irem entendendo. Foi muitos golpes, muito sangue derramado ali. Ela já não falava mais nada. Não deu, não. Enquanto a gente foi, ela não deu nenhuma palavra. O que é que o senhor viu? Como é que tudo aconteceu? Não, quando eu vi, ele já estava esfaqueando ela. Aí eu não vi na hora que ele pegou ela, eu só vi na hora que ele já estava esfaqueando, não dava mais tempo de fazer nada. Foi muito ligeiro. Veja que esse comerciante, ele mora em frente, né, de onde ocorreu o fato, né? E ele diz aí que não deu mais tempo de fazer nada. Não deu para ele, não daria para mim, não daria para nenhum de nós, né, humanos limitados, que poderia até ser, com certeza, poderia não. Se você fosse tentar ajudar essa mulher, você também ia ser alvejado pela faca desse homem, né? Não tinha nem como você fazer alguma coisa desde que você tivesse uma arma na sua mão. E uma arma de fogo que o atingisse de longe, né? Mas aí tem alguém que poderia, que viu tudo, que sabia de tudo já premeditadamente, né? Antecipadamente, esse alguém, e ele não fez nada. Ele poderia fazer, ele tem todas as armas do mundo, ele é todo poderoso, ninguém pode com ele, ninguém é maior do que ele, né? Quem é maior do que Deus? Ninguém, né? E esse alguém, esse algo não fez nada, né? Esse algo que é ilimitado, todo poderoso, como eu já falei, inatingível, invencível, poderia ter dominado este homem facilmente com qualquer arma, até uma bomba nuclear, se ele tivesse na mão, esse homem poderia ter sido inutilizado, né? Parado, cessado essa ação dele, mas não o fez, preferiu não fazer, né? E esse homem aqui, o comerciante, diz que quando viu o fato já estava acontecendo, o homem já tinha esfaqueado diversas vezes a mulher, né? E não se tinha mais nada a fazer. Renata foi levada para a UPA de Cruz de Rebouças, mas não resistiu. Os golpes foram na região do pescoço. Veja que ela ainda tentaram socorrê-la, né? Levar para os médicos, para ver se os médicos faziam alguma coisa. Mas ainda assim, nessa segunda chance que ela teve, ela não teve êxito, né? Poderia ter acontecido aí, né, gente? Já que Deus não conseguiu, ou não quis, não conseguiu não quis, na verdade, né? Tirá-la das mãos daquele malfeitor, né? Não quis dar o livramento, né? Que os crentes tanto falam nisso, né? O livramento num momento tão desesperado de sua vida. Ele podia pelo menos ter salvado a mulher, ter apressado as coisas, ter dado condições das pessoas se apressarem, ter chegado ao médico, né? Ter usado o médico, como eles dizem que Deus usa os médicos, né? O médico é uma ferramenta na mão de Deus,
Deus segura na mão dos médicos, né? Quem nunca ouviu essa expressão, né? Deus segurou na mão dos médicos, ou Deus segura na mão dos médicos, né? Então Deus pelo menos devia ter dado essa segunda chance a ela, né? Já que ela vivia, segundo o que eu posso dizer aqui, que a gente conhece pouco dela, né? Mas ela vivia fazendo os trabalhos dele, agradando a ele, né? Totalmente ninguém consegue agradar esse Deus que é impossível. A própria Bíblia diz isso, né? As pessoas são pecadoras e não conseguem a agradar a ele, nem obedecer os seus mandamentos na totalidade, né? Em seu 100%. Mas se fosse assim, ninguém iria para o céu, né? Por isso que existe aí a misericórdia desse Deus, né? Porque se ele for aplicar a justiça completa, ninguém iria para o céu e ele ficaria sozinho, né? Então, assim, mais uma vez, né, Deus teve a oportunidade de livrar, de salvar a vida dessa mulher, fazendo com que ela voltasse para o seio da sua família, que é uma coisa que Deus estima tanto, Deus preza tanto, que é a família, né? Mas ele assim não o quis fazer, né? Não quis fazer. Ele, além de não ter poupado a mulher do sofrimento, da agonia, das dores terríveis, né? Ele também não poupou a mulher da morte, né? Ele não preservou a vida dessa mulher, né? A família esteve no IML do Recife para liberar o corpo. Não houve nenhuma reação dela, nem foi assalto, nada. Ele partiu para cima dela, segundo informações, e esfaqueou, né? Ela tentou ainda se defender, levou um corte aqui sobre o braço, quando ela colocou aqui, mas o corte pegou profundo aqui no pescoço, né? E estamos todos chocados com o que aconteceu, né? A princípio pensávamos que tinha sido um assalto, mas depois ficamos sabendo que não foi um assalto e foi realmente uma reação desse indivíduo, né, que partiu para cima dela e do nada esfaqueou e tirou a sua vida. Aí é que tá, né? Realmente a motivação do crime, né? Não houve motivação. A reportagem está contando aos poucos, daqui a pouco ela vai falar. Mas eu já posso adiantar a vocês que não houve. Esse homem, ele é um ex-presidiário, drogado, né? Que estava com uma tornozeleira eletrônica, né? Tava numa liberdade condicional, estava sob condicional, e ele era usuário de drogas, né? E aí ele voltou para casa, mas onde a avó morava, né? E a avó não permitiu que ele entrasse. E aí ele ficou enlouquecido. Daqui a pouco vai aparecer a avó dele falando aqui, né? E aí ele saiu, como não conseguiu matar a avó, né? Por a avó não ter permitido ele entrar na casa, né? Ele saiu enlouquecido pela rua, tentou esfaquear uma mulher, a mulher conseguiu correr, mas aí essa daí foi a segunda que ele viu, né? que se deparou com ele. E foi quando ele conseguiu matar essa mulher, assim, sem nenhum motivo, né? Ele apenas estava enlouquecido, talvez ainda por efeito de alguma droga, né? E ter surtado, né? Vamos dizer assim. Não vou entrar nesses detalhes, que eu não sou médico, não sou psiquiatra, né? Para dizer que esse homem estava surtando. Mas não foi uma atitude normal de uma pessoa, né? Ele estava enfurecido também pela ter havido a rejeição da avó, não ter permitido ele entrar em casa. E assim, ele realmente encontrou essa mulher por acaso, né? A mulher cruzou o caminho dele, né? Por um acaso, não para Deus, né? Não foi acaso para Deus. Deus sabia que isso ia acontecer. Vamos deixar as coisas bem claras aqui, né? Antes que alguém chegue e diga, foi por acaso, infelizmente, isso não existe. No mundo de Deus, o acaso não existe. É o que vocês dizem, é o que os crentes dizem, né? Então não houve acaso. Acaso é para a gente. Né? Ele houve azar da parte dela para o nosso mundo, para o mundo deles não existe esse acaso, realmente. E se houvesse acaso, Deus poderia dar muito bem e dar um livramento, né? Com certeza. Depois do crime, o homem tentou fugir, mas foi perseguido pela população. Para tentar se livrar, ele teria pulado o muro desta casa e depois deixado a faca utilizada no crime aqui no quintal. Uma faca do tipo peixeira, bastante enferrujada, inclusive com a ponta torta. Se você notar, ali no local ainda existem fios de cabelo. Ele deixa
a faca cair e a população continua nessa perseguição. Várias pedras foram jogadas contra o homem. Aqui na parede, ainda há marcas dessas pedras. Tijolos também foram arremessados. Esse foi o caminho feito por esse criminoso antes de fugir. Já nos fundos do quintal, ele pulou o muro e teve acesso a outra rua. Emerson foi espancado pela população. A polícia militar chegou em seguida, prendeu o homem em flagrante e socorreu ele em estado grave. Que irônico, né? Deus não ter mandado nem ele, nem nenhum anjo para socorrer essa mulher, né? Para ter livrado, ter dado tal livramento, né? Que os religiosos falam tanto, né? Mas vocês vejam aí que a reportagem diz que a população ainda tentou matar esse homem, né? Ainda conseguiu dar umas pancadinhas, dar umas porradinhas nele, né? Mas aí a polícia, né, os anjos, os verdadeiros anjos do mundo real chegaram a tempo para socorrer esse homem e conseguiram, né, tirar ele das mãos da população, mesmo em estado grave. E a polícia, né, os anjos, como eu já disse, conseguiram socorrer esse homem, né, e poupar a vida dele. O mesmo não aconteceu com a mulher, né? Que com certeza, se Deus quisesse, ele teria sim mandado antecipado essa viatura de polícia, né? Ou outra que estivesse por ali fazendo ronda pelo bairro, né? Para livrar essa mulher das mãos desse assassino. Mas assim, ele não fez. Ele não fez por quê? Porque não existe, ele não existe, né? A polícia só chegou aí porque deve ter sido acionada, né, por alguém, pelo 190, ou alguém que ia passando e viu uma viatura lá por perto e gritou, né, e acionou e chamou os policiais, né. Não foi nada de intervenção divina. Mas aí a gente vê o seguinte, né, se houvesse um Deus mesmo, como é que Deus poupou a vida do assassino, né, mesmo ele ter sido internado em estado grave. Eu não sei até agora se ele morreu também. Seria o mínimo para ele, né? Seria morrer também. Mas aí a gente vê que a vida dele, o socorro que a mulher deveria ter tido, né? E não teve, ele é quem teve, né? Isso, se realmente Deus existisse, fosse um Deus que desse livramento, era ele devia ter feito isso com a mulher e não com ele. Quer dizer, ele foi o assassino, ele foi libertado, houve um livramento para ele das mãos dos seus opressores, dos seus assassinos, que as pessoas iam matá-lo. E Deus mandou os policiais, vamos dizer assim, né, para livrar este homem das mãos da população enfurecida que queria tirar a vida desse homem, fazer o que ele fez com a mulher, né, que a diaconisa, a mulher de Deus. Antes de cometer o crime, Emerson tinha tentado matar a própria avó, de 65 anos. A idosa está desesperada e preferiu não mostrar o rosto. O homem já tinha sido preso por tráfico de drogas e estava solto há 5 meses. Na semana passada, ele rompeu a tornozeleira eletrônica e estava ameaçando a avó. Ela teria tentado comunicar à polícia. Fazia 2 dias que estava rodando minha casa para entrar. Aí ele queria ficar na minha casa. Ele chegou de tarde. Aí queria entrar. Se você não vai entrar, eu passei o dia presa nessas grades, eu e meus filhos. Me agarrou pelo pescoço, pegou o meu pescoço e me pendurou no meu pescoço. Depois ele arrascou minha blusa assim. Esse short eu não tirei ainda não, que eu tô toda achichada ainda, não tive coragem de trocar de roupa ainda. Veja um detalhe que a avó dele diz, né? Que já fazia 2 dias que ele estava tentando entrar na casa, né? Ele havia recebido aí a condicional, estava sob condicional. O homem era um demônio mesmo. O homem, ele quebrou a tornozeleira eletrônica. E nem assim a polícia foi atrás dele. Quer dizer, havia aí um tempo muito grande que para Deus nem precisa disso, né? Mas assim, houve um tempo muito grande, havia 2 dias que ele estava tentando. Parece que a coisa estava sendo anunciada já, né? Ele estava se enfurecendo cada vez mais. Como a avó dele está dizendo aí, ela não permitiu a entrada dele, porque sabia que se ele entrasse, ia ser a vida dela, ia viver um inferno, né? Então ela não permitiu isso, que ela já conhecia ele, né?
O homem rompeu a tornozeleira eletrônica, que isso emite um sinal lá para a central de polícia, e a polícia tem que ir imediatamente atrás desse homem, saber o que aconteceu atrás da tornozeleira, vamos dizer assim, né? E, quer dizer, foi um crime, uma coisa premeditada, não premeditada, mas anunciada, um crime anunciado. Né? Como eu disse, para Deus não existe isso, crime anunciado. Ele sabe por antecipação, né, de tudo que ia acontecer. Mas ainda assim, houve todo esse anúncio aí de que uma tragédia estaria por acontecer. E nada foi feito nem por parte dos homens, né, nem por parte de Deus. Não houve livramento por nenhum dos dois. Né? Nenhum dos dois lados, vamos dizer. Emerson ainda deixou esta bolsa com roupas no quintal da avó. Antes de matar Renata, ele tentou esfaquear outra mulher no caminho. Saí correndo, na hora que ele saiu, ele me soltou, foi muito triste. Ele me soltou na grade lá de atrás. Aí quando ele me soltou na grade de atrás, que eu caí sentada toda mijada. Aí eu disse, eu vou matar, se você não vai matar, você vai me matar, mas eu não vou deixar você matar ninguém. Aí saí correndo. Nisso ali na frente, quando eu atravessei, vi uma senhora aqui na frente, que é essa vizinha aqui do lado. Ela tem uma menininha, me chama de vó. Aí eu olhei pra mulher, já via ela com a bolsa. Eu disse, meu Deus, ele vai matar aquela senhora, Jesus. Aí eu gritei, fiz com a cena assim, ó, saia da frente, pelo amor de Deus, que esse homem tá armado com a faca, ele pode lhe matar. Eu não disse que ia matar, se ele pode até lhe matar. Nisso ela desviou, ela vinha por esse caminho daqui, ó, da frente, ela desviou pelo outro lado e correu. A mulher é esposa deste homem, que não vai ser identificado. A população, né? Vinha dizendo que ele estava usando droga durante a tarde e quando foi por volta das 9h30, parece que deu um surto nele. Ele saiu na rua a fim de matar alguém, quase que tenta pegar minha esposa ainda ali no caminho. Só que Deus deu livramento a ela, ela escapou. Viram aí a primeira mulher, como eu tinha dito a vocês, que conseguiu se livrar dela, porque a avó gritou, né? Veja que a avó diz aí, Deus, Jesus, ele vai pegar aquela mulher. Aí o que foi que ela fez? Gritou para a mulher, saia da frente. E aí o marido da mulher entende como se fosse um livramento de Deus, né? Aí eu pergunto, por que o mesmo livramento não foi dado a outra mulher? Também, né? Porque alguma pessoa Deus não fez. Deus faz tanto isso na Bíblia, né? Deus mandava nações invadirem Israel para punir Israel. Eu vou fazer com que o rei tal invada e mate todos, né? Ou quase todos, ele dizia. Eu vou trazer uma nação para matar vocês, para invadir, matar tudo, não ter pena de vocês. Deus fazia tanto isso quando era para o mal, né? Para tirar a vida das pessoas, né? Quer dizer, saiu uma situação muito simples que Deus podia ter resolvido, né? Como o marido dessa mulher entendeu que foi um livramento que Deus deu a ela. Mas a gente fica se perguntando, o mesmo livramento não foi dado a essa segunda mulher, né? Que estava na igreja, fazendo os trabalhos desse Deus, né? Tenho certeza que ela deve ter orado naquele dia, e deve ter orado pedindo livramento a ele, né? Geralmente os crentes, quando terminam o culto, no final do culto, eles pedem para ir para casa, que Deus acampe seus anjos, né? E que livrem do mal. Sempre acontece isso no final das orações, né? E eu acredito que isso deve ter acontecido lá também, com a Renata, né, que estava nesse último culto de sua vida, né? Os moradores do bairro do Desterro, em Abreu e Lima, estão revoltados com o crime. Renata deixou o marido, uma filha de 21 anos e um filho de 14 anos. Eu só ouvi uns gritos, mas achei que era normal, né? Porque aqui o pessoal grita muito, principalmente quando larga da igreja. Achei que era isso. Aí depois que eu vi a correria e vi o carro da polícia passar, depois o pessoal passa aqui na rua direto e comentando, o homem esfaqueou a mulher, esfaqueou. A senhora conhecia ela? Houve praticamente ela nascer, boa pessoa, viu? Casou aí, ó, nessa igreja, cresceu, casou, uma pessoa muito boa. Renata era uma pessoa de primeira qualidade. Renata não tem uma pessoa que não gostasse de Renata aqui. Renata era benquista com todo mundo, com a família, boa mãe, boa esposa, gente de primeira linha.
Mas assim, eu confesso que revoltadas com o crime, com o criminoso, lógico, né? Nessa semana, eu vi algumas pessoas comentando isso, inclusive na parada de ônibus onde eu cheguei, e depois no final, na volta do trabalho. As pessoas, só o que elas falavam era isso. Mas ninguém questionava o tal livramento divino. Ninguém ficava só prestando atenção, ninguém falava. Dizia, é um absurdo, né? Cadê a polícia, né? Como é que acontece um negócio desse? O ser humano é muito mau. Mas ninguém questionava o livramento divino. Ninguém perguntava, poxa, por que Deus não livrou essa mulher, né? A mulher estava fazendo, se fosse uma pessoa drogada, uma pessoa que estivesse saindo de um bar, né? Com certeza as pessoas diziam, tá vendo aí? Estava aí pecando, estava fazendo coisa errada, coisa que Deus não gosta, né? Mas aí eu acho interessante que ninguém comenta nada, ninguém diz nada a respeito de Deus, né? O próprio apresentador aqui, a reportagem não, que a reportagem não tocam nesse assunto, mas os apresentadores de programas policiais, né, eles botam um pouco do pessoal, da opinião deles, né, enquanto eles estão apresentando a reportagem, e nenhum deles questiona, não, o tal livramento divino, não. Eles não questionam, né? Não sei se porque são doutrinados, são religiosos também, né, ou também não querem ter assim, a antipatia, né, da população que assiste, né, da audiência, né, das pessoas que assistem, que eles sabem que a maioria são pessoas religiosas, né, e eles fazendo isso, eles vão ganhar assim, uma antipatia mesmo das pessoas, né, uma repúdio, uma rejeição, e quem sabe até um boicote, né, somente os evangélicos gostam muito de fazer isso, liderados por lideranças, né, boicotar aquela emissora por estar falando mal de Deus, né, estar questionando Deus, as ações de Deus. Veja o depoimento dessas duas pessoas, né, de dizer, a falar a respeito. Eu não conhecia essa mulher, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque eu conversei com um crente, eu fiz até um vídeo com ele agora sobre aquelas mentiras de Deus. Eu não coloquei ele tocou nesse assunto, né? E ele tocou num assunto de Deus dar livramento, as pessoas do mal, não sei o que. Aí eu lembrei a ele, né, dessa história, ele não estava nem sabendo. Aí quando eu falei para ele que essa mulher tinha sido assassinada, ele disse que, olha, irmão, a Bíblia diz que muitos serão chamados e poucos serão escolhidos. Depende de que você está fazendo. Tem gente que está dentro da igreja, mas não está seguindo Deus de verdade. E Deus está falando, não, você conserta. Deus manda alguém, Deus fala isso, Deus fala aquilo outro. Mas a pessoa está ali dentro da igreja, mas está com uma mulher casada, está com um homem casado. A pessoa está ali dentro da igreja, mas também ela não está servindo a Deus como é para ser. Deus já tem avisado há muito tempo. Muitas vezes a pessoa está em pecado, né? E acontece esse tipo de coisa. Ela está na igreja, mas ela está em pecado, ela não está vivendo aquilo que Deus manda, né? Ele quis alegar isso. Aí a gente vê o depoimento dessas duas pessoas que conheciam a vítima, né, a Renata, e dizer que ela era uma pessoa boa, uma pessoa do bem, uma pessoa normal, vamos dizer assim, uma pessoa normal, uma pessoa de família, né? Pessoa que tinha 2 filhos, né, e esse senhor aí também dizendo que a mulher disse que ela casou nessa igreja, viu ela casar na igreja, viu ela crescer na igreja, né? Então, assim, por mais que essa mulher tivesse em pecado, né, por que ela mereceria pagar de uma forma tão brutal dessa, né? Ela pagou com a pena de morte. Veja, a gente não tem pena de morte nem no nosso país, né? E nos países onde tem pena de morte são para crimes hediondos, né? Para assassinatos, né? Para latrocínios. Eu tenho certeza que essa mulher não fez nada disso, né? O que pode ter acontecido com ela, eu não estou aqui julgando ninguém, são os pecados que todo mundo comete, os pecados do dia a dia, né? Que todo mundo tem como não cometer, né? Que eles chamam de pecado, né? Que eu não considero como pecado, mas são os nossos erros, as nossas falhas, né? Motivados pelos nossos desejos, os nossos anseios, as nossas faltas, as nossas carências, né? E a gente está sempre, às vezes, a gente fere alguém, a gente magoa alguém, até às vezes os nossos próprios pais, né? A gente magoa, a gente diz palavras ásperas às vezes, mas isso aí movido pela nossa condição, né? Pelos nossos sentimentos, pelas nossas agonias, as nossas angústias, né? E isso é comum em nós, né? Em todos nós, né? E por que essa mulher pagaria de forma tão brutal, né? Pagaria com a própria vida e ainda mais de forma tão bruta, como eu acabei de dizer, né? Com a pena de morte essa mulher pagou, né? Que crime, que pecado tão hediondo é esse que essa mulher teria cometido, segundo esse crente que eu conversei com ele, né?
que Jesus não teria a perdoado, como perdoou a mulher adúltera, né? Naquela passagem da mulher adúltera, que Jesus simplesmente perdoa a mulher, nem pergunta se realmente ela tinha pecado, né? Jesus não quis nem saber se essa mulher tinha pecado. Tinha feito o que aqueles fariseus tinham acusado ela, e simplesmente Jesus a perdoa, né? Pergunta: quem não tiver pecado que atire a primeira pedra, né? E aí a gente não vê isso acontecer, se essa mulher realmente estava em pecado, né? Mas essa mulher fazia o trabalho de Deus, né? Essa mulher estava fazendo o trabalho de Deus, como a mulher diz aí, que ela foi criada naquela igreja, casou naquela igreja, constituiu família, né? Certamente a família dela frequentava aquela igreja e tudo mais, né? E aí a gente vê essas coisas, o que realmente a gente pode entender é que não há Deus nenhum, né? Pelo menos Deus que livra as pessoas do mal, né? Como diz na sua oração do Pai Nosso, né? E livrai-nos do mal, né? A gente vê que isso não acontece na prática, na vida real. Gente de primeira linha, esse senhor, né, finaliza a reportagem, né? A gente sabe que, claro, como eu acabei de dizer, não existe ninguém perfeito, todos nós somos imperfeitos, né? Como eu disse, de vez em quando a gente fere, a gente magoa alguém, né? Mas dentro do normal, né? Não é nada grave que a gente faz com as pessoas, né? Isso é um pecado para os religiosos, né? E nada que se mereça um crime, uma punição, uma pena dessa, né? A pena de morte, né? Como Deus. Segundo esse crente que eu conversei com ele, não sou eu que estou dizendo, quero deixar isso bem claro, né? Eu não estou aqui para julgar essa mulher, né? Ele disse que poderia ter sido isso, né? Mas foi a cabeça dele, foi o que ele achou que poderia ter acontecido, né? E o que a gente, justamente para não dizer, para não admitir que não existe livramento, né? Que Deus não fez nada em vão. Outros, eu tenho certeza que se eu conversar com outros, eles vão dizer outra coisa, eles vão alegar outra coisa, né? E cada um que diga o que pensa, o que acha, né? O que entendeu dos ensinamentos, né? E aí a gente vê aí que não há inspiração de Espírito Santo nenhum, como eles dizem, né? Isso tudo sai da cabeça deles. Mas, assim, eu queria mostrar a vocês agora o começo da reportagem, que é a abertura onde o apresentador do programa ele diz algumas coisas que eu queria comentar o que ele diz para a gente fechar aqui o vídeo. Ontem nós trouxemos o caso com as informações ao vivo com Anderson Souza, mas a gente não sabia determinados detalhes. Um deles, inclusive, que essa mulher, a Renata, foi assassinada ao acaso. Foi uma vítima escolhida do nada. Estava passando, saía da igreja e o criminoso, o bandido nojento, foi para cima dela. Mas antes ele já tinha... Uma das questões é essa aí. Ele diz que a vítima foi escolhida ao acaso. Como eu já disse anteriormente nesse vídeo, ao acaso para nós. Para Deus não foi. Para o Deus que ela estava louvando, estava cultuando naquela manhã, né, quando ela perdeu a vida, não foi ao acaso. Deus sabia, a partir do momento que ela saiu de casa, que se dirigiu para aquela igreja, para fazer os trabalhos que ele manda, que ele diz, para enaltecer, para engrandecer o nome dele, fazer a obra de Deus. Deus sabia o tempo todo o destino, o que ia acontecer com essa mulher. Então, não foi ao acaso para a gente, não. Para ele, não. Para a gente foi. Mas para ele não foi ao acaso. E tentou matar a própria avó. Mas tem mais. Ele tinha aquela condição diferenciada que é dada a determinados presos, quando ele sai da cadeia e colocam na canela dele um sinal de Wi-Fi. Uma tornozeleira. Aí, esse criminoso, violento quanto mais, tentou matar a avó, tentou matar o... Vejam que aí ele faz uma ironia, né, com a tornozeleira eletrônica, como se fosse uma falha da justiça de ter dado essa tornozeleira a ele, ter colocado ele em liberdade, né? Mas, amigo, isso é o que nós temos, é nosso sistema de leis, nosso sistema jurídico, né? É o que nós,
como seres limitados, podemos oferecer, né, aos encarcerados, né? Eu não vou aqui discutir o porquê disso, da lei, por que ele foi colocado em liberdade, isso é assunto para jurista, né? E assim, se ele foi colocado é porque ele mereceu, ele estava de acordo com a lei, né? E ele foi colocado nesse regime de semiaberto, com essa tornozeleira. Mas eu quero dizer o seguinte: a tornozeleira é como se fosse o nosso Deus, que está em todo canto. É o que nós podemos ter, né, diante das nossas limitações. Se pudéssemos, faríamos muito melhor, né? A gente poderia até inutilizar ele se ele fosse cometer algum crime. Mas a tornozeleira é o que nós temos de melhor hoje em dia, que representa a onipresença do homem, né? Para tentar impedir algum crime, algum mal que esse homem podia cometer com alguém. É o que nós podemos, mas que não é totalmente eficaz, né? Agora lá, o divino, aquele que essa mulher estava cultuando, né, que estava engrandecendo o nome, né, que ela pedia sempre o livramento a ele. Ele não, ele tem a tornozeleira mais eficaz que se pode ter, que é a presença dele, né, a onipresença dele, que está em todo canto, a onisciência de saber. A tornozeleira dele é tão inteligente que ela sabe até onde esse homem estaria antecipadamente, enquanto que a nossa tornozeleira sabe apenas onde ele está em tempo real, né? A polícia fica monitorando em tempo real, mas a tornozeleira divina, ela sabe muito antecipadamente onde essa pessoa estaria, né? E o sistema de livramento dele, de policial desse Deus, né, da polícia preventiva, seria muito mais ágil do que a nossa. Enquanto a nossa ainda está localizando, essa tornozeleira foi rompida, os anjos nossos eram para ter sido encaminhados, eles não foram, mas a tornozeleira, né, desse ser que essa mulher estava enaltecendo, estava engrandecendo, e que enalteceu a vida toda, e que acreditou, né, que ele acreditava na sua proteção, né, que é isso que as religiões fazem, né, fazer com que as pessoas acreditem nessa tal proteção. Ela é de uma eficiência, ela seria de uma eficiência infinitamente maior do que a nossa. Isso é o que a gente pode oferecer, né, para fazer o trabalho que Deus não faz e que promete fazer, vamos dizer assim, no seu livro sagrado. É o que nós podemos, e que o apresentador está aqui ironizando esse equipamento. Então, gente, foi esse o vídeo que eu quis mostrar para vocês, né, essa reportagem. Vejo que o vídeo ficou um pouco longo. Essas coisas, como eu disse, estão sempre acontecendo. Não é a primeira vez que eu toco nesse assunto, e tenho certeza que não vai ser a última. Acredito que eu disse a mesma coisa lá no vídeo lá que eu fiz na pandemia. Eu falei para vocês no começo desse vídeo. Não é a primeira, nem vai ser a última. Eu até estava pensando, será que eu faço isso? Isso acontece tanto, mas a gente tem que fazer. A gente tem que mostrar para as pessoas, tem que abrir os olhos, fazer com que as pessoas reflitam, né? E tenham cuidado também, né? Apesar de que no caso dessa mulher não tinha nem como ela ter cuidado, né? Você veja que tanto acontece quando a gente se descuida, né? E acontece também quando a gente toma todo o cuidado, né? Como no caso dela, numa manhã. Eu acredito que estava uma manhã tranquila quando ela largou, quando ela deixou a igreja, né? Uma manhã comum para ela, né? Como era todas as manhãs quando ela deixava o trabalho da igreja. Como eu também vou aqui para o meu trabalho todos os dias, né? Para mim, eu não vejo perigo nenhum, né, quando eu estou indo para o meu trabalho, né? Nem de assalto, de bandido, que aqui no meu bairro não tem. A gente não tem essas histórias, né, de assaltantes de manhã. Já teve uma época que sim, aconteceu, mas depois para, né? E eu vou tranquilo, mas nada impede de um louco como esse, um enlouquecido como esse, né, cruzar o nosso caminho. Ela jamais poderia imaginar que isso ia acontecer, ainda mais ela saindo da igreja, né, na suposta garantia de que estaria ali protegido, com os anjos acampados ao seu redor, né?
Então ela jamais poderia imaginar um negócio desse. Ela devia estar muito assim, convencida de que estaria protegida e que um mal desse não poderia acometê-la, né, de jeito nenhum, de forma nenhuma. Né? Mas aí aí é que está, né? A gente tem que estar sempre mostrando essas histórias, né? E comentando, né, em cima, fazendo reflexões, coisa que os religiosos não fazem. Como eu disse a vocês, eu vi algumas pessoas comentando sobre esse assunto na minha ida para o trabalho, né? Até na minha família também eu vi algumas pessoas comentando, né? Mas ninguém toca, ninguém questiona esse livramento, né? Só apenas diz que o mundo está muito perigoso, as pessoas são perigosas, né? Mas para que existe um Deus, né? Para que existe um Deus que diz que dá livramento a essas pessoas desse mundo perigoso, né? Que diz que se você andar de acordo com suas regras, com seus ensinamentos, né? Ele vai te proteger, né? 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, né? Esse é o grande ensinamento dele. E algumas pessoas conhecem isso, os religiosos conhecem isso muito bem, mas a gente vê que na vida real isso não acontece, né? E quando acontece foi uma questão de sorte, realmente, né? Que não era a hora da pessoa morrer, diga-se, não era a hora sim, alguma coisa aconteceu como esse homem, ele apanhou bastante da população, mas o organismo dele foi bastante forte para resistir, né, àquela surra que ele levou e não ter sucumbido, não ter levado à morte, né? Já o caso dela não, né? As facadas foram bem piores, bem mais agressivas, né, ao seu corpo, ao seu organismo, tanto que ela não veio a resistir, né? Então é isso, gente. Vou terminando meu vídeo por aqui. Creio que tenha feito uma boa reflexão, que vocês tenham gostado, né? Embora não seja um assunto bom, eu confesso a vocês que eu não gostaria de falar, de abordar esses assuntos aqui. Eu não gostaria nem que isso acontecesse, né? Se fosse por mim, essas coisas nem aconteciam. Não porque ela seja uma religiosa, com ninguém, né? Com ninguém uma pessoa que tem uma vida normal, né? Um cidadão de bem, uma pessoa de bem, de família, né? Ninguém merece um fim desse, um fim trágico desse, né? Então, assim, eu queria muito, gostaria muito, né? Mas a gente sabe que isso vai continuar acontecendo, né? E parece que a vida fica avisando, né, a esses religiosos o tempo todo: olha, isso não existe, livramento divino não existe, né? Você veja aí dessa forma que aconteceu mesmo, né? Essa mulher, ela não procurou, né? Ela foi assim, foi questão do acaso desse homem ter cruzado o caminho dela, né? É mais uma onde a oração, onde Deus deveria ter entrado em ação. Eu sempre digo isso nos meus vídeos, né? É aí que a oração faz sentido. Por mais que as pessoas digam que o mundo é perigoso, as pessoas são perigosas, né? Aí vem uns que dizem que mas Deus não mexe no livre-arbítrio, né? Ele apenas pune depois o agressor, né? Mas assim, por mais que isso aconteça, mas está lá a promessa do livramento, né? As pessoas acreditam nisso, né? E é isso que se espera de tantas orações, que eu tenho certeza que essa mulher, a vida toda ela passou orando, e naquele dia ela orava também, ela orou e pediu proteção a esse Deus, né? Pelo menos quando saiu da igreja ela deve ter pedido proteção. E a gente viu que isso não aconteceu, isso não acontece, né? Queria deixar aqui um forte abraço a todos vocês, espero que vocês tenham gostado da reflexão, como eu já disse, embora seja uma coisa chata de se falar, né? E até o próximo vídeo.